Ok, seja muito bem-vindo à sétima aula do nosso curso introdutório de programação com Pascal. E nessa aula nós vamos tratar de um tópico considerado intermediário por muitos livros-textos. Nós vimos até aqui como declarar variáveis, e essas variáveis têm tipos. Então, se você quer um texto, você declara uma variável do tipo string. Se você quer manipular um número inteiro, você declara uma variável do tipo integer. Se você quer manipular um número real, você declara uma variável do tipo real e assim por diante. Mas existem situações em que essas variáveis atômicas, né, elas são insuficientes para representar contextos mais complexos. Por exemplo, como é que eu represento um cliente? O cliente tem um nome, o cliente tem um CPF, ele tem uma pontuação de score. Como é que eu represento um carro num sistema de estacionamento, por exemplo? Ele tem a placa do veículo, ele tem a cor, ele tem um modelo, ele tem o ano, tem o fabricante e assim por diante. Então, surge a necessidade de criar tipos complexos, tipos compostos, para que eu possa representar esses registros. E no Pascal, a gente tem uma palavra reservada para isso. Tá? Quando eu crio um tipo complexo, né, um tipo capaz de representar um conceito mais complexo do mundo real, surge naturalmente a necessidade de criar métodos que possam manipular variáveis desse tipo. Então, se eu tenho um cliente, eu posso pensar em funções que vão manipular variáveis do tipo cliente. Eu vou ter uma função para cadastrar um cliente no sistema, eu vou ter uma função para buscar um cliente no sistema, eu vou ter funções para fazer venda de um determinado produto no sistema. E se você perceber, produto já é outro conceito complexo. O produto vai ter um código de barras, vai ter um fornecedor, vai ter um nome, vai ter muitas vezes uma data de validade, vai ter um peso. Então você começa a perceber que no mundo real as coisas dificilmente aparecem como um número discreto que você possa representar com uma variável simples. Tá? O conjunto, a junção no tipo complexo, né, um tipo composto, um registro e funções que manipulam esse registro é o que a gente conhece na literatura por tipo abstrato de dados. A ideia, toda a ideia de orientação a objeto nasce de uma sofisticação desse conceito, né? e, e pensa que um objeto em programação, nas linguagens de programação, é algo que agrega dados e comportamento. Ora, eu tenho dados na forma de registros complexos, né, que eu vou agregar vários atributos dos meus objetos, e tenho comportamento expresso em um conjunto de métodos e funções. Então, isso é o conjunto abstrato de dados. E para que a gente possa implementar, a gente precisa entender um pouco mais como o Delphi, o Pascal, ele trata tipos complexos. Bom, vamos aqui é um pouco do que eu falei, né? E agora a gente tem aqui um exemplo de como declarar um tipo complexo ou um registro, um tipo composto. Existem muitos nomes para isso. No Pascal, a gente tem uma palavra reservada chamada record, que em português significa registro. E ela é usada para declarar um novo tipo de dados. Tá? A sintaxe básica diz o seguinte: olha, declare um novo tipo. Aqui eu passo o nome desse novo tipo de dados e eu vou dizer que a partir desse momento, sempre que eu me referir
a esse tipo de dados, eu estou me referindo a esse registro aqui. Na prática, eu estou dizendo, olha, declare um novo tipo de dados chamado tCliente, e esse tipo de dados vai ser um registro com um CPF, um nome e um telefone. A partir desse momento, né, tCliente é o tipo de dados que a gente criou. Se eu tenho um tipo de dados, eu posso declarar variáveis desse tipo de dados. Então, a partir desse momento, em vez de declarar 3 variáveis, CPF, nome e telefone, para representar um cliente, eu posso representar esse mesmo cliente com apenas uma variável, né? A gente chama esses valores aqui dentro de um recorde de atributos ou campos. Então, a partir desse momento, a gente vai se familiarizar com essa nomenclatura. Eu tenho um tipo de dados chamado tCliente e ele tem esses campos, ele tem esses atributos. Bom, uma vez que eu tenho um tipo de dados declarado, eu posso declarar variáveis daquele tipo. Exatamente da mesma maneira que eu declararia uma variável normal. E para acessar esses campos, eu digo o nome, uso a sintaxe, nome da variável, ponto, o nome do atributo. E aí eu posso usar o operador de atribuição normalmente para preencher e manipular os valores daquele atributo. Perfeito? Bom, se eu tenho um tipo de dados novo e eu posso declarar variáveis daquele tipo de dados, eu posso também declarar vetores, arranjos, arrays daquele tipo de dados. Então perceba, eu começo a ter uma espécie de tabela, né? Se eu tenho um cliente que tem 3 atributos, eu posso declarar um array que vai armazenar 1000 desses clientes. Então, com uma única variável, eu consigo representar 1000 clientes, cada um com esses 3 atributos. Então, numa única variável, eu consigo manipular 1000 vezes 3, 3000 valores. Se eu fosse declarar individualmente, ficaria, obviamente, inviável, né? Então, aqui a gente tem um exemplinho de como declarar o array do nosso novo tipo de dados clientes, né? Bom, aqui tem uma imagem para reforçar esse conceito, né? A gente teria ali ó, o cliente, né? Fazendo um paralelo com uma tabela, né? Cada linha seria uma posição no array e cada atributo seria uma coluna da tabela. Então, o cliente teria o atributo nome, numa tabela seria uma coluna nome. Eu teria o CPF, numa tabela seria uma coluna. E eu tenho o telefone, que numa tabela seria uma coluna, né? E cada linha seria o equivalente a um índice do meu array. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco. Bom, e uma vez que eu tenho um tipo de dados, eu posso criar métodos, procedimentos e funções que vão atuar, operar em cima daquele tipo de dados. Então, se eu tenho um cliente, é natural que eu pense, por exemplo, numa função para cadastrar um cliente no sistema. Eu vou ter uma função para exibir um cliente num grid, num console. Eu vou ter uma função que vai procurar um cliente por CPF, por exemplo. Entendido esse conceito, vamos ver como isso se aplica em código. Então, vamos lá. Bom, eu tenho aqui um esqueleto de um programa chamado Notas. A ideia é que eu tenho um aluno e esse aluno tenha um nome, um array de notas, né, um conjunto de notas e se ele foi aprovado ou não. Então, vou criar aqui, ó, programa, o nome do arquivo é notas, o nome do programa vai ser notas. Normalmente, eu tenho essas seções aqui. Entre o begin e o end está
entre o argumento principal está o nosso o corpo do programa, né? O ponto de entrada. Antes disso, eu posso declarar variáveis x do tipo integer, y do tipo booleano e assim por diante. Mas antes da seção variáveis, eu posso declarar uma seção de tipos. O que isso quer dizer? Quer dizer que neste ponto eu posso criar novos tipos de dados. Então, eu estou dizendo que eu vou ter um sistema de notas de aluno. O que eu preciso? Bom, eu preciso de um tipo que eu vou chamar de T aluno, certo? O T é opcional. Ele só significa que isso se refere a um tipo de dados criado pelo usuário. E o aluno vai ser um registro, um record. E aqui dentro eu vou dizer quais são os atributos desse aluno. O aluno vai ter um nome, certo? O nome naturalmente é um string. Ele vai ter notas, e as notas vão ser um array. Quer dizer que são as notas as notas do bimestre. Geralmente no bimestre a gente tem 4 avaliações, então de 1 a 4. Vou dizer aqui, ó, notas do bimestre. Vamos dizer que são as notas do ano, certo? Notas do, vou dizer só notas. Ele vai ter 4 grandes avaliações ao longo do ano. E eu preciso saber se esse aluno foi aprovado. Naturalmente, é um campo lógico booleano. Perfeito. Uma vez que eu disse, olha, eu tenho esse tipo de dados novo aqui, eu posso vir aqui e dizer, declarar uma variável qualquer daquele tipo. Eu vou dizer que o José é uma variável do tipo aluno. E aqui no meu programa eu posso dizer, olha, o aluno José, o nome dele vai ser José de Almeida. A variável José vai ter na nota. Na primeira nota ele tirou 8.3. Na segunda nota ele tirou 9,5. Na terceira nota ele tirou 5.4. E na quarta nota ele estudou um pouco mais e tirou 9, 10. Certo? E fazendo uma conta rápida aqui, uma média 7, eu sei que o José está aprovado. Ok? Perfeito. Eu posso declarar quantas variáveis eu quiser. Eu vou chamar aluno 1 do tipo aluno. E posso manipular esse aluno como bem quiser. Mas, num sistema de escola, eu tenho múltiplos alunos. Então é interessante que eu armazene esse aluno como um array. Como uma coleção, como uma lista. A gente só conhece por enquanto o array, o vetor. Então a gente vai trabalhar com vetores. Mas perceba uma coisa. Os meus sistemas, as minhas funções, quando eu for trabalhar com esse aluno, eu preciso saber
programador precisa saber que esse array vai de 1 até 4, né? Ele tem 4 posições sendo indexadas de 1 a 4. Eu posso criar um tipo de dado específico para esse array. Como assim? Eu posso dizer, olha, eu tenho um tipo que eu vou chamar de T notas do semestre, e esse tipo vai ser um array de 1 até 4 do tipo real. E aqui em notas, em vez de declarar o array, eu mesmo vou dizer, olha, as notas são do tipo T notas semestre. Perfeito? Parece não ter muita diferença, mas quando a gente for começar criando os nossos tipos, né, os nossos tipos complexos, trabalhar com eles em vez de declaração crua, tipo, vai facilitar e vai possibilitar um ganho muito grande. A gente vai conseguir expressar mais coisas escrevendo menos código. Perfeito? Então, seguindo essa mesma lógica, olha, eu tenho tipo, são notas do semestre, certo? Notas semestrais, notas semestrais. Eu posso ter também um tipo para o meu cadastro de alunos, tipo T CAD alunos. Vou chamar de cadastro, só cadastro, tá? E o meu cadastro vai ser um array de 1 até 1024 alunos. Olha que legal. Então agora eu posso vir aqui e dizer, olha, eu tenho o meu cadastro do tipo T cadastro. Com essa única linha eu declarei um array com 1024 posições deste tipo de dados, aluno. Então, com uma única declaração, eu declarei 1024 vezes 3. Eu declarei o equivalente a 3072 variáveis individuais que eu posso manipular de maneira organizada na memória através de um único identificador, através dessa minha variável cadastro. Legal, né? Se eu dissesse, em vez de cadastro, eu quero um conjunto menor, eu quero só a turma. Uma turma pode ter, vamos ver aqui, ó. Eu tenho as constantes, lembra? Eu vou dizer que o máximo de alunos por turma vai ser de 40 alunos. Agora eu posso dizer aqui, olha, eu tenho um tipo que vai ser minha T turma, certo? A minha turma vai ser um array de 1 até o número máximo de alunos. De que tipo? T aluno. Olha que bacana. Então eu posso declarar um cadastro que vai ter 1024 alunos, ou eu posso simplesmente vir aqui e dizer, não estou interessado em tudo isso, estou interessado em gerenciar só a turma. T turma. E com isso eu tenho um array de 40 alunos. Um array que inicia na posição 1, no índice 1 e vai até o índice representado por essa constante, 40. De que tipo de dados? Do tipo aluno. Então, na minha turma, essa declaração aqui é o equivalente a declarar 40 vezes 3, 120 variáveis, todas organizadas na memória de maneira sequencial e acessíveis a partir do nome da minha variável.
E como é um tipo de dados, eu posso ter aqui, ó, turma da manhã, e eu vou dizer que eu tenho uma turma da tarde, e eu tenho uma turma da noite. Olha que legal. Eu organizei os três cadastros com só três variáveis. E agora eu posso criar métodos para operar sobre os alunos e sobre a turma. Bacana, né? Bom, vamos brincar um pouco com isso aqui. Vamos criar um programa que cadastre alunos em uma turma. Maravilha. Para simplificar, eu vou deixar só uma turma do tipo turma, certo? Bom, eu preciso fazer o que? Eu preciso de uma função. Aqui a gente está caminhando para o tipo abstrato de dados. Eu já defini os dados, certo? Eu tenho um tipo para o aluno e eu tenho um tipo para a turma. Vou tirar isso aqui para simplificar. Perfeito? Agora eu posso pensar num sistema de cadastro que vai trabalhar sobre as turmas. Então vamos pensar aqui. Eu quero saber se um aluno está cadastrado numa turma. Vamos criar mais um atributo aqui. Vamos colocar o CPF. O CPF do aluno também vai ser um string. Está mais completinho. Criamos mais um equivalente a mais uma coluna na nossa tabela, né? Para colocar o CPF do aluno. Maravilha. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero uma função function que vai dizer se o aluno está cadastrado em uma determinada turma. Então, o que eu preciso? Eu preciso que essa função receba uma variável do tipo turma e o CPF do aluno, certo? E essa função vai me dizer se aquele cara está cadastrado ou não naquela turma. Maravilha. Então, eu vou dizer, olha, aluno cadastrado. E aí eu vou receber uma turma. Eu vou receber isso. O aluno está cadastrado em uma turma qualquer do tipo uma variável chamada turma. De que tipo? T turma. Eu também vou precisar do CPF. Então vou precisar passar um CPF do tipo string. E essa função vai me retornar um booleano dizendo se existe um aluno com esse CPF cadastrado nessa turma. Show. Aluno cadastrado? Legal. O que mais eu posso pensar? A gente tinha um exemplo aqui no slide. Procurar um cliente pelo CPF. É o equivalente, né? Procurar o aluno pelo CPF. Vamos fazer isso? Vamos implementar essa função? Como é que a gente implementaria essa função? A gente já sabe, a gente já tem todas as ferramentas necessárias para isso, certo? Eu tenho um array, imagina que eu tenho um array em memória de 40 alunos. Para saber se existe algum aluno com um CPF específico cadastrado naquela turma, eu preciso percorrer item a item desse array, posição a posição, e verificar, olha, esse aluno possui esse CPF? Se sim, eu retorno verdadeiro. Se não, eu vou para o próximo. Esse aluno tem esse CPF? Não, vou para o próximo. Esse aluno tem esse CPF? Não, vou para o próximo. Se eu chegar ao final da lista e não tiver ninguém, não encontrei o CPF, eu retorno falso. Então, vamos lá. Para percorrer, eu preciso de uma variável do tipo inteira e
eu vou iniciar o meu array de 1 a 40. Eu vou iniciar meu indexador de 1 até 40. Quer dizer, faço o seguinte. Opa, mas espera aí. Esses números aqui podem mudar. Se eu vier aqui e mudar para 42, o máximo, o meu programa vai ficar errado. Se eu vier aqui no tipo de dados, eu não quero que comece mais do 1, ele vai começar do 10. Meu programa também vai ficar errado. Então, existem duas funções nativas da linguagem Pascal que elas operam sobre qualquer array e ela vai me dar o menor índice, elas vão me dar o menor índice e o maior índice. Para pegar o menor índice de um array, eu uso a função low. E para pegar o maior índice de um array, eu uso a função high. Por exemplo, se eu disser low turma, em runtime ele vai olhar, a turma é do tipo tturma e o menor índice nesse cara é 1. Isso aqui vai retornar 1. E se eu fizer a mesma coisa, high turma, ele vai olhar aqui, vai vir na declaração, vai dizer, ó, turma, qual é o tipo de turma? Turma é do tipo tturma. Qual é o maior índice? O maior índice é o valor dessa constante. Qual é o valor dessa constante? 40. Então, eu posso ficar tranquilo em criar os meus tipos e manipular esses tipos. Eu posso iterar tranquilamente sobre esses arrays sem medo de acessar um índice inválido, tá? Então, o meu loop vai mudar um pouco. Eu vou dizer, olha, para aí, igual é o menor índice da turma, né? Para o meu ir começando no menor índice da turma até o maior índice da turma, faço o seguinte. Aí eu vou dizer, olha, se na turma, na posição I, se o iésimo registro da minha turma, o aluno tiver um CPF igual ao CPF que eu passei aqui, opa, eu achei o cara, certo? Então eu vou dizer que o resultado da minha função é verdadeiro. E já que eu achei o cara, né, eu posso simplesmente quebrar o loop break e sair fora da minha função. Para finalizar a lógica, eu vou dizer, olha, eu vou começar dizendo que eu não sei se esse aluno está cadastrado. Então, eu começo setando o valor de retorno da função para falso. No início da minha função, eu não sei se o cara está cadastrado. Então eu começo com falso. E aí vou dizer, olha, pegue o meu indexador, inicie ele com o menor valor, o menor índice da turma, o primeiro valor da turma até o mais alto valor, até a última posição do meu array turma. E vai lá e verifique o que tem em cada posição do meu vetor turma. Tem um aluno, certo? Então, quando eu indexo a minha turma num índice qualquer, no índice 10, no índice 20, no índice 5000, se tiver, né? Isso aqui, ele vai me retornar uma variável do tipo taluno, certo? E aí eu posso acessar qualquer uma das propriedades desse cara. Então, se eu quiser acessar o nome do último aluno, eu vou dizer assim, olha, vai na turma, pega o último aluno e me dá o nome dele. Ou me dá o CPF. Ou me dá as notas. Legal, né? Bom, então é isso que essa função faz.
Começo dizendo, eu não sei se o aluno está aqui. E agora eu vou percorrer a minha turma inteira, do primeiro aluno até o último. E vou ver, olha, meu 20º aluno, o CPF dele é igual ao CPF que eu passei. Se for, o aluno está cadastrado e eu já não preciso continuar o meu loop. Eu quebro o loop, saio da função. Não sem antes dizer que ele foi encontrado. Então, beleza. Vamos criar aqui uns alunos fakes. Vamos dizer, olha, a turma na posição 2, CPF vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Eu vou dizer que o CPF do aluno na posição 20 vai ser 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Né? Estou inicializando a minha turma com alguns valores aleatórios. Obviamente o cadastro não está completo. Para estar completo eu precisaria colocar, além do CPF, o nome e as notas. Tá? Vou colocar o nome também. O nome do aluno número 2 é José Carlos. E o nome do aluno 20 é Maria José. Maria José Carlos, Maria José. Maria Clara. Perfeito? Então eu tenho 2 alunos cadastrados. Eles ainda não têm nota, né? Eu não sei se eles estão aprovados ou não, mas eles têm nome e CPF cadastrado. E agora quero saber se um CPF específico está cadastrado. Vamos lá. Vou dizer, olha, se eu chamar minha função aluno cadastrado, passando a turma, e o CPF 000000000, se ele encontrar, se o meu aluno está cadastrado, então escreva aluno encontrado. Esse meu programa, uma vez compilado, deve retornar a writeLN. Não deve escrever nada, porque eu não cadastrei um aluno com esse CPF. Bom, só tem um jeito de saber. Vamos compilar e ver o que dá. Eu já estou na pasta certa aqui. 7, ok. Estou no PowerShell. Vamos lá, Free Pascal, notas. Tem um ponto e vírgula mais aqui. Identificador não encontrado. Turme. Claro que não foi encontrado, porque a variável se chama turma. Vamos lá. Compilou e agora eu vou executar meu programa notas. Ele executou e terminou sem imprimir nada. Claro, não existe na minha turma ninguém com CPF, com esse CPF aqui. E agora, se eu puxar o CPF da Maria Clara, o que ele vai dizer? Vamos lá. Vou compilar novamente. Compilou e vou executar. Olha, o aluno foi encontrado. Legal. Mas essa função não é exatamente muito útil, né? Porque ele só me diz se existe ou não o aluno. Seria mais útil ele me dizer, ele me retornar em que posição do meu array está aquele aluno. Porque aí eu consigo acessar esse aluno. Primeiro eu consigo chamar a função, dizer, olha, o aluno está cadastrado? Sim ou não? Né? Ou então eu posso dizer, seria mais útil dizer, cara, me dá o índice desse aluno se ele existir. Então vamos criar uma função ligeiramente diferente para ilustrar esse conceito. Vamos chamar aqui de function
Ah, aluno, vamos dizer aqui, como é que a gente chama isso? Vamos chamar de aluno, aluno, hum, posição, aluno, aqui, ó, pesquisar aluno. E aí, o aluno, obviamente, eu vou pesquisar aluno por CPF. Ele vai ter uma turma, né? Essa função vai operar em uma turma do tipo tturma e eu preciso de um CPF do tipo string. O que vai mudar aqui? Que em vez de retornar um booleano, eu vou retornar um índice em que eu encontrei aquele aluno. Então o retorno vai ser do tipo inteiro. Maravilha. A função por si só eu vou até copiar, porque o loop é basicamente a mesma coisa, tá? Eu começo dizendo, olha, o pesquisar aluno, ele vai retornar -1. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer, olha, vou criar uma constante, um símbolo, dizer índice não encontrado, idx não encontrado. Isso aqui vai ser -1, que a minha função fica mais clara. Eu vou dizer, olha, comece dizendo que eu não encontrei o índice. E agora, percorra do menor índice da turma até o maior índice da turma e veja, o CPF daquele aluno naquela posição é igual ao CPF que eu estou pesquisando? Sim. Se for, eu digo, olha aqui, se não for, o loop continua. Se for, eu digo que o resultado da função é o índice que eu estou trabalhando e que eu posso finalizar a função, que não tem mais nada para fazer aqui. End, falta um end aqui. Certo? Agora eu tenho uma função mais útil, né? Pesquisar aluno por CPF. Eu vou dizer, olha, x. Eu vou dizer, atribua a minha variável x o resultado da pesquisa de aluno por CPF. Então, vai lá na turma que eu estou interessado e pesquise pelo CPF da Maria Clara. E agora eu tenho mais flexibilidade, né? Eu posso dizer, olha, se x for igual a índice não encontrado, então escreva não foi encontrado ninguém com este CPF na turma. Se não, ou seja, se ele me retornou um índice diferente desse número que eu convencionei significar que o aluno não foi encontrado, eu achei alguém. Então vamos lá e escreva write ln. O aluno, que aluno? Eu vou lá na turma, acesso o índice x, que foi o índice que ele me retornou aqui na função. Ele encontrou alguém, eu sei que ele encontrou alguém. Então eu posso seguramente indexar minha turma por esse índice que a função me retornou. O aluno, eu vou acessar, indexar e dizer, puxar o nome dele. O aluno fulano de tal foi encontrado na turma no índice
no índice, e aqui eu vou passar o x. Salvar aqui. Salvar como TF8 com bom, porque tem um i aqui. E vamos lá, vamos compilar. Compilou. E vamos chamar. Opa! O aluno Maria Clara foi encontrado na turma no índice 20. Legal, legal. Bom, a gente viu algumas coisas bem interessantes aqui. Bem interessantes mesmo, né? A gente, com esse conceito de tipos abstratos de dados, a gente consegue começar a modelar problemas do mundo real, né? Você começa a pensar em modelar os sistemas que você quer automatizar, né? Um pequeno sistema de cadastro de alunos, por exemplo, um controle de estacionamento, uma biblioteca. Você consegue fazer essas coisas com essas ferramentas aqui. Então, eu recomendo que você pratique bastante, né? Especialmente a sintaxe da criação de novos tipos, porque isso é muito poderoso. E faça os exercícios. Aqui na aula, o link do código vai estar na descrição. A gente tem, deixa eu colocar aqui, a gente tem, mostrar o preview, a gente tem alguns exercícios, né? Tem o texto dessa aula, né, que basicamente vai revisar, vai repassar o que a gente conversou aqui, né? E a gente tem alguns exercícios. A aula, se você quiser encerrar por aqui, pode encerrar. Mas eu vou fazer pelo menos um exercício desse para gente reforçar, tá? Eu vou escolher, vamos ver aqui, cria um recorde de pessoa com os nomes, cria um vetor com 10 clientes, preenche dados via teclado e mostra. Legal, legal. Então vou pegar o exercício 2 aqui e vamos implementar do zero, tá? Vamos lá. Crie um vetor com 10 clientes, preencha os dados via teclado e mostre todos no final. Então isso é um cadastro de clientes simples, né? Eu vou criar um novo arquivo chamado cadastro clientes.pass. Vou colocar aqui a descrição do problema. É o 2. E vamos embora. Cadastro clientes é o nome do meu programa. Begin e o end. E vamos embora. Crie um vetor com 10 clientes. No exercício ele não pede, não fala o que tem que ter os clientes, né? Então vamos inventar aqui. Eu vou ter um tipo ter cliente, vai ser um recorde, um registro. O meu cliente vai ter um nome e ele vai ter, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, ele vai ter um documento. Documento, o cliente vai ter o nome e ele vai ter aqui uma data de cadastro. Uma data de cadastro. Não, um telefone. Telefone de contato. Bem simples, mas como ele não pede, não especifica aqui o que tem o cliente, isso aqui é suficiente. Crie um vetor com 10 clientes, então eu preciso de um vetor. Eu vou dizer aqui, ó, criar uma constante e dizer máximo
cadastro 10. Então, esse programa está limitado a 10 clientes por cadastro. E agora eu preciso, vou criar uma variável também, um tipo para o meu cadastro. T cadastro vai ser um array de 1 até max cadastro. De quem? De T cliente. Tem um cadastro de 10 clientes. Maravilha. Declarar minha variável e eu tenho aqui o meu cadastro. Ok? Bom, eu vou criar uma função para cadastrar rapidamente esses clientes. Procedure preencher cadastro. Quem é o meu cadastro do tipo T cadastro. Uma procedure não retorna nada. Então aqui eu vou iniciar o meu programa dizendo preencha o cadastro. E eu vou ter uma função chamada, uma procedure chamada exibir cadastro. Também vai receber uma variável do tipo cadastro. Gente, vamos lá. Preenche o cadastro, depois exibir cadastro. Meu programa já está chamando as funções. Agora, eu preciso passar o meu cadastro, minha variável para as duas funções, então elas não vão saber localizar os dados. Então, preciso de um indexador, vou dizer para i igual a low cadastro to high cadastro do begin. Right. Informe o iésimo cliente. Informe o nome do iésimo cliente. E aí eu venho, depois de exibir, e leio readline aonde? No cadastro, na posição I, o nome do cliente, nome e telefone. Ok. E agora informe o telefone do cliente e vou ler no telefone. Beleza. Esse compila. Pascal compiler cadastro clientes. Tem um erro de sintaxe. Claro, porque isso aqui é um igual. Ok. Eu declarei a variável, mas não declarei o tipo dela. Então, o cadastro do tipo T cadastro. Opa, T cadastro. Não é um erro, uma avisa trazendo, olha, a variável cadastro parece não ter sido inicializada. Não foi mesmo, tá? Eu vou preencher o cadastro nessa função aqui. Preencher o cadastro. Então, compilar barra cadastro clientes. Opa! Rapidinho, hein? Rapidinho. Salvar com o TF8 e agora vamos lá. Vamos compilar de novo e executar. Informe o nome do... Faltou um espaço aqui, ó. Vou fazer um teste aqui só para ver se ele vai pedir os 10. Segundo, terceiro, quarto, quinto,
sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Ok. Fazer um cabeçalho, não gostei muito não. Vou dizer assim, olha. Write LN. Cadastro do iésimo cliente. E aí eu vou dar um espaço e vou dizer só assim, ó. Nome e depois eu preciso só do telefone. Depois que eu cadastrei, eu vou escrever write ln. Todos os clientes foram cadastrados. E agora, para exibir, é muito simples. Eu vou precisar também fazer um laço. Só que em vez de ler, né, a entrada do usuário, eu vou estar preenchendo. Vou dizer aqui, olha, write ln cadastro de clientes. Só para a gente ter um começo bonitinho. Aqui até era muito comum isso antigamente. Colocar um separador antes dos dados. E aí eu vou escrever write ln i, certo? O primeiro, o segundo, tal. Eu quero que isso aqui seja exibido com são 10, né? 2 dígitos. E eu vou dizer, olha, esse é o cliente X, certo? Vou colocar dois pontos e vou colocar o que tiver nesta posição no cadastro. Eu quero que você puxe o nome dele. Perfeito? Depois do nome, na mesma linha, vamos colocar na linha de baixo. Na mesma linha, eu vou dizer, olha, nome não precisa, vou dar um espaço, colocar entre parênteses o telefone dele. Então, vai lá na 20ª posição do cadastro, puxa o telefone do cliente. Como é que eu chamei? É fone? Não, é telefone. E depois fecha o parênteses. Ok? E aí, eu acho que eu posso finalizar a listagem do cadastro com uma linha embaixo. Vamos ver aqui. Para testar, eu vou diminuir o limite para 2. Como eu usei o low e o high, então todas as minhas funções já sabem automaticamente que agora eu só tenho 2. Só posso cadastrar 2 usuários, 2 clientes. Vamos compilar. Opa. N, não é N, né? É I. Identificador não encontrado. Right, espera aí. Opa, é right. Faltou um R. Variável cadastro não parece, é só um aviso, não é um erro. Compilou certinho. Bom, agora vamos executar. Cadastro do primeiro cliente. Ficou estranho, tá vendo? Ele colocou na mesma linha. Não quero assim não. Eu quero aqui o cadastro do primeiro cliente. Write ln. Eu vou escrever e jogar para baixo. Então vamos lá de novo. Vamos compilar e vamos executar.
Compilou, vamos executar. Legal. Cadastro do primeiro cliente. O nome vai ser Microsoft. E o telefone. Ficou estranho, eu posso tentar alinhar aqui, né? Mas como o vídeo já se estendeu muito, vamos ver. Eu posso puxar aqui. 4 caracteres. Ficar alinhadinho é mais bacana. Nome, Microsoft. Opa, faltaram 2 caracteres. Existe uma maneira mais correta de alinhar esses textos, mas a gente não viu ainda. Então vamos ver. Microsoft. Bom, acho que é melhor puxar isso aqui. Deixa quieto. Vai. E o telefone da Microsoft é mais um, 2, 3, 2, 3. Cadastro segundo cliente vai ser a Apple. E o telefone vai ser mais um, 13, 321. Terminou? Todos os clientes foram cadastrados. Cadastro de clientes. Opa, temos um probleminha aí. Right. Li aqui e li aqui. Vou colocar uma linhazinha aqui. Deixa eu fazer um teste aqui, pessoal. A1, B2. Perfeito. O que aconteceu aqui? Esse é um assunto que a gente vai ver em detalhes aí numa aula futura, mas se eu crio um método e aceito uma variável como atributo, por padrão, o Pascal vai copiar, o que vai chegar dentro dessa função é uma cópia da variável original e não uma referência para ela. E aí, como resultado, se eu manipular essa variável aqui dentro, fora, quando a função terminar e ela sair, as modificações não vão ser preservadas. Tá? Se eu passo por referência, em vez de fazer uma cópia, ele vai passar só uma referência, só um ponteiro, só vai dizer, olha, é esse cara aqui que eu quero que você mexa, e não uma cópia dele. Então, o que aconteceu é que eles estavam sendo passados por valor, é o termo técnico. E aí, olha só, eu tenho essa variável cadastro. Quando eu venho aqui e digo, olha, preencher cadastro, se a minha função está recebendo a variável cadastro por valor, ele vai fazer uma cópia, não vai passar isso aqui. Então, eu vou estar lendo uma variável que só existe dentro da função. Quando a função retorna, ela deixa de existir e a minha variável cadastro aqui fora continua inalterada. Por isso que quando eu fui ler, os valores não existiam. Agora, se eu passo por referência, em vez de copiar aqui, ele vai dizer, não. Esse aqui é a minha variável, pode modificar ela à vontade. Então, é um tópico interessante da gente discutir, mas para esse exemplo, a gente precisa que essas variáveis sejam referência, seja passado por referência. Ok? Vamos compilar novamente. Nome AAA 111 BBB 222. Perfeito. Agora ele cadastrou o nome do cliente e e os telefones corretamente. Vamos voltar aqui porque a questão pede.
São 10 clientes e vamos finalmente executar a versão final. Primeiro cliente, Microsoft. O telefone vai ser 1. Segundo, Apple. O telefone vai ser 22222. O terceiro cliente vai ser a Xiaomi. O telefone vai ser 33333. Quarto cliente, pensa rápido. Blizzard. 4 cliente vai ser a padaria do Zé. Vai ser 55555. O sexto cliente vai ser Beach Club. E não tem telefone. O cadastro do sétimo cliente vai ser o Google. Como eu esqueci do Google. O oitavo cliente vai ser a Meta. E o nono cliente vai ser já falamos todos os grandes. A Amazon. Eu não sei o telefone da Amazon. Vai ficar em branco. E o décimo cliente vai ser a EonSoft. Também não vou passar o número. Maravilha. Então, a Amazon, EonSoft e o Beach Club não tem telefones. O resto está tudo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. É isso aí, galera. Essa aula esticou um pouco aí além da conta, né? Tiramos numa tirada só, sem corte. Eu gosto desse formato. Se agrada a vocês, avisem aí. Eu vou fazer um passo final, que normalmente eu faço depois do vídeo, mas que tem a ver com controle de versão. Aqui no repositório eu tenho esse pequeno script que ele vai limpar o lixo, né, da compilação dos programas. Então eu vou executar aqui, ó. Vou dizer clean.bat. Ele limpou, né, ele apagou os arquivos .o, apagou os arquivos .exe, e eu vou vir aqui no meu git, adicionar tudo, git add tudo, vou fazer um commit, que isso aqui é o aula 07, git push, e é isso aí, o código já está disponível no repositório do canal. Valeu, galera, muito obrigado pela paciência aí e até a próxima.